Em alguns estudos, já ouvi falar que o pensamento não é matéria, pois vem do espírito e não do cérebro. Sei que o pensamento, atuando no cérebro, gera ondas eletromagnéticas, que são matéria, mas entendo que ele por si não é matéria. As criações no mundo espirituais são feitas do quê? Você poderia explicar com mais detalhe esse tema? Ela quer saber se pensamento é matéria ou se não é matéria, porque já que vem do espírito não é, outros dizem que sim, então vamos lá. Realmente os dois estão certos. Exatamente pelo fato dos dois estarem certos, existem duas palavras que são usadas na literatura espírita sobre isso. Uma chama-se pensamento. O que é o pensamento? É o fruto da razão, é o resultado daquilo que o espírito analisa sobre determinada circunstância. Então, isso é o pensamento. E como você bem disse, o pensamento é uma onda que se transmite, uma onda que se propaga e que os espíritos conseguem, de certa maneira, sentir o pensamento do outro. No mundo dos encarnados é mais difícil você ter essa percepção nítida daquilo que acontece dentro do coração de alguém, mas no mundo espiritual é muito fácil você investigar o pensamento de outra pessoa. Então, fica claro que o pensamento nessas circunstâncias, ele é realmente uma onda que se transmite e que você pode capturar esse pensamento, entendendo o que se passa dentro da pessoa. E nesse pensamento que nós estamos falando, o espírito ele acaba criando imagens dentro da cabeça dele. Então, assim como a gente fica pensando nas coisas e criando imagens, os espíritos podem ver essas imagens que a gente cria. Ele pode, o pensamento não só como palavras, dizer assim, puxa, eu preciso ir lá no banco e tal, fazer isso, fazer aquilo na centro da cidade. Eu estou pensando numa coisa que não necessariamente cria uma imagem, mas eu posso dizer assim, eu tinha tanta vontade de encontrar com fulano, se eu pegasse ele pelo pescoço, eu ia espremer ele. Então você começa a dar corpo a um pensamento. Você começa a pensar e não é só um pensamento, não é só uma ideia, não é só um exercício da razão. Você começa, a partir daí, a construir uma cena com a sua mente. Veja que é diferente. No primeiro caso, eu estou pensando numa ideia. Então, eu estou discutindo o que é melhor para a humanidade. Será que o melhor para a humanidade é isso ou é aquilo? O que é isso? Isso é um tipo de raciocínio, um tipo de pensamento. E existe um outro no qual eu fico planejando uma coisa objetiva, em que eu digo, vou pegar fulano, vou fazer assim com ele, aí eu faço, aí eu torturo, faço isso, faço aquilo. Ou então, uma coisa do bem, né? Ai, que saudade de ver fulano, poder abraçar, poder beijar. Então, uma coisa do bem e uma coisa do mal. Você fica mentalizando isso. Quando você fica mentalizando uma cena, esse mesmo pensamento recebe um segundo nome, chama pensamento-forma. Então, na literatura espírita, você tem pensamento, que é uma onda que se transmite, que o outro pode sintonizar, e existe o pensamento-forma. O pensamento-forma é aquele que eu consigo ver o que você pensa. Eu consigo enxergar dentro da sua mente aquilo que você pensa. E tem pensamento-forma não só os desencarnados. Os encarnados também têm esse mesmo tipo de recurso. No livro Ação e Reação, no capítulo 14, existe uma história chamada Resgate Interrompido. É uma história de Ildeu e Marcela, eles são casados. E Ildeu encontrou uma outra pessoa fora de casa e está querendo se separar de Marcela, mas ele não tem coragem de se separar dela. Década de 40 era tão mais difícil fazer isso. E aí ele pensa na pior das imagens possíveis. Ele disse, eu vou matar a Marcela, que eu mato a Marcela, fico solteiro e caso com a outra que me interessa. E ele começa a planejar o assassinato. Veja que ele está encarnado e ele deita de noite e fica, vou fazer assim, eu vou entrar em casa,
Eu pego essa arma, entro no quarto, abro a porta. Quando ela estiver deitada, eu abro a porta e atiro nela. E ele fica pensando nisso. Ele pensa tanto isso, ele constrói tanto essa cena na cabeça dele, que o pensamento forma, sendo uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, ela atua sobre os fluidos do mundo espiritual. Os fluidos do mundo espiritual são como se fosse para nós a massa de modelar. Então, como é que eu vou dizer? Quando eu coloco água num copo, qual é a forma da água? A forma da água é a forma do recipiente. Se o copo é redondo, quadrado, comprido, fino, a água se ajusta à força que aquelas paredes fazem. A água é um fluido. A água é um fluido que sofre a pressão das paredes do copo e pega uma forma. No mundo espiritual, os fluidos estão lá. Vamos dizer, a água é um fluido, os fluidos estão ali, eles são mais sutis do que a água. E eles podem sofrer a pressão, não é da parede do copo, é a vontade do homem. O pensamento humano age como se fosse as paredes do copo. E eles vão apertando o fluido, e aquilo que eu penso de maneira sistemática, tenaz, repetida, penso e penso de novo, vai formando no mundo espiritual o meu pensamento. Então eu penso, construo uma cena de maneira tão intensa que depois de um tempo pensado, a cena existe de verdade. Ele já modelou tanto esse pensamento na cabeça dele, e você tem razão, o pensamento é uma energia, o pensamento é uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética bateu nos fluidos e o fluido começou a condensar. O que está condensado não é o pensamento, são os fluidos que representam o pensamento. Eu não sei se eu me faço claro, mas ele é o resultado do tanto que eu penso naquilo. E depois de um certo período que o Deu fica planejando matar Marcela, a cena existe no mundo espiritual. Era possível ver não só na mente dele, mas ver a cena plasmada no mundo espiritual. Ele pensou tanto que ele plasmou a cena dele entrando, atirando na mulher. Ué, mas ele não é um espírito? Não, não é um espírito, é uma forma, pensamento, aquilo não é oco. É o pensamento transformado numa forma. Forma, pensamento, forma, ou forma, pensamento. E aí esse elemento, ele tem como que uma vida própria, mas ele é fruto da ideia dele. Então toda vez que ele começa a pensar como ele vai matar a mulher, a cena se forma e ele fica se vendo na cena passando. No dia que ele decide matar a esposa, os mentores estão lá para impedir que ele faça isso. Então ele coloca as crianças para dormir, a esposa dorme, ele vai, pega a arma e diz, vai ser agora que eu vou matá-la. E vai para o quarto, abre a porta, Marcela está deitada e ele vai atirar em Marcela. Quando ele está se preparando para fazer isso, os mentores precisam impedir que isso aconteça. O que eles fazem? Pegam a menina, filha do casal, desdobram a garota no sono, já é de noite, e levam a menina para o mundo espiritual e ela assiste a cena. Ela vai e vai para o mundo espiritual e ela enxerga a cena se desenrolando antes dela acontecer. O pai abrindo a porta, atirando na mulher, ela morta. Ela vê o assassinato antes que aconteça. Quando a garota vê isso, ela grita, papai, não! Quando ela dá um grito, ele estava na porta do quarto com a arma na posição para atirar na mulher. E os mentores fizeram tudo para levar a garota para ela ver a cena para impedir o que aconteceria. Marcela acorda e vê o marido com a arma na porta do quarto. E ela, como uma esposa maravilhosa, extraordinária, vira-se para ele e diz, o casamento já estava mal, eles já não estavam se entendendo. Quando ela vê ele com a arma na mão, ela diz assim, e o Deu, pelo amor de Deus, não se mate. Eu lhe dou o divórcio. Ela não é capaz de pensar que ele quer matá-la. E aí ele diz, eu ia me matar mesmo porque o casamento está muito ruim. Não, a gente separa. Você pode ir, vai viver sua vida, mas não se mate. Jamais eu quero levar essa culpa de você se suicidar e tal. E aí o casal separa, ele não assassina a esposa e a vida que segue. Mas o que importa aí é que você tinha um pensamento, que não é matéria,
que foi fazendo o seu bombardeamento nos fluidos e condensou os fluidos e fez. Não quero lhe assustar, mas a cidade, nosso lar, ela não foi feita de prego, martelo, cimento, areia e tijolo. Ela é feita pelo pensamento. Os espíritos se concentram, vão plasmando as coisas e a cidade vai surgindo. Então, eles construíram aquilo. Ela é fruto da forma, pensamento de entidades muito elevadas que fizeram isso. No livro Nosso Lar, fala, inclusive, que o ambiente espiritual do Brasil, antes dos portugueses aqui chegarem, já existia. Era o quê? Floresta. Porque as entidades que desencarnavam plasmavam do outro lado aquilo que era natural para eles. Então, nós tínhamos um mundo espiritual selvagem quando os portugueses aqui chegaram. Eles começam, entre aspas, a desbravar esse mundo espiritual selvagem, fruto da forma pensamento desses espíritos que estavam aqui e que desencarnavam, levando suas impressões para o mundo espiritual. Então, talvez por aí a gente consiga encontrar essa resposta aí para você.